Nós vamos ver agora algumas, vamos efetivamente começar a programar, e para isso nós vamos começar aqui a descrever a sintaxe e executar alguns comandos de Python, e esses comandos vão ser considerados aqui comandos nativos, certo? O que significa isso? São programas que vêm no núcleo do Python, Então não é necessário adicionar nenhuma biblioteca ou módulo para empregar esses comandos, O primeiro comando mais básico que praticamente qualquer programa vai ter é o comando de atribuição, certo? Então ele é feito por meio do sinal de igual, que está aqui. A atribuição é fazer com que uma variável carregue um valor, Então as variáveis na programação são espaços na memória, e se eu quiser ocupar o espaço na memória com algum valor, eu vou utilizar a operação de atribuição. A variável que está aqui do lado esquerdo é o nome da variável que receberá o valor, tá? Esses colchetes aqui não precisam estar na sintaxe, tá? Aqui foi só para separar, para dizer que aqui deve haver uma variável e aqui deve haver um valor a ser atribuído, certo? A variável que recebe o valor, ela está sempre do lado esquerdo. E o valor a ser atribuído é o próprio valor, ou pode ser uma expressão, que o resultado da expressão vai ser atribuído à variável. Caso seja uma expressão, a expressão vai ser resolvida antes da atribuição. Nós podemos testar a atribuição no próprio shell, tá? Então, por exemplo, eu posso atribuir a variável que eu estou dando o nome de x, o valor 3, por exemplo, certo? No shell tem uma forma de eu checar o que está acontecendo. Se eu digitar o nome de uma variável e apertar Enter, ele nos responde aqui o valor da variável, tá? Então, se eu atribuir a outra variável aqui o valor y, valor 5, então nós podemos ver aqui que o valor 5 está atribuído ao y, E eu posso, por exemplo, fazer aqui z igual a x mais y. E aí nós podemos ver que o valor do z fica como 8, já que 3 mais 5 dá 8. Certo? Então a atribuição é simples assim, é o comando mais básico que nós temos. O próximo comando aqui já é uma função, certo? É a função print. Em que consiste aqui a função print? Escrever print, abre parênteses, e colocar variáveis ou objetos separados por vírgula. E ele vai exibir os valores dos objetos que eu puser aqui, certo? Aqui nós temos no Python, sempre que na função houver o nome de alguma coisa igual a e um valor, isso aqui são parâmetros opcionais, tá? Se eu não colocar isso na chamada da função, vai ser atribuído o valor que estiver aqui, ou seja, esse valor aqui é o valor padrão. Aqui a gente tem um abre aspas, um espaço e um fecha aspas, tá? Esse parâmetro sep é o que ele vai colocar para separar as variáveis ou objetos que eu colocar na função print. E por padrão ele vai colocar um espaço em branco. Tem um segundo parâmetro aqui que é o end, que está aqui como /n. Tá? O /n é um caractere, tá? Uma forma convencional de colocar o caractere de pular linha. Em todas essas funções nativas, você pode ver a documentação completa no próprio site do Python. Tá? Então eu pus aqui, por exemplo, para essa função print, você vai conseguir ver ela aqui nesse endereço em que a gente tem aqui as funções. Tá? Lá você vai ver que existem outros parâmetros opcionais, só que eles são muito avançados para o que nós vamos tratar aqui, para a função print. Tá? Então, para nós, a princípio, só interessa o uso do print para a gente fazer a exibição de alguns valores. Tá? Então, vamos aqui já
ao invés de digitar o valor de z aqui, por exemplo, poderia fazer print z, executar, e aí ele me mostra aqui o valor de z. Eu poderia ver, inclusive, o valor de todas as variáveis que eu já criei aqui, né? X, y e z. E ele separou aqui as variáveis por espaço. Então ele pôs aqui o valor de x, espaço, o valor de y, espaço, o valor de z. Tá? Se eu não estiver satisfeito com o espaço, eu poderia, por exemplo, colocar aqui, ó, sep, abre aspas, ponto e vírgula, por exemplo, fecha aspas. E aí ele separa os valores impressos com ponto e vírgula. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de como a gente pode usar a função print. E eu poderia aqui fazer o nosso primeiro script. Tá? Então eu vou criar um novo arquivo aqui e vou refazer esse programa simples aqui que nós fizemos, que é atribuir o valor de 3 a x, atribuir o valor de 5 a y e atribuir a z o valor de x mais y e imprimir o valor de z. Tá? Então, a única vez que esse programa exibe alguma informação é no print. Então, nós sabemos que o x vale 3, o y vale 5 e o z vale 3 mais 5, que são os valores, respectivamente, de x e y. Então, quando o z vai valer 8, não é isso? Que é 3 mais 5. Quando eu executar print z, ele vai apenas escrever 8, certo? Então, antes de executar isso aqui, a gente precisa salvar, tá? Então, eu vou salvar esse arquivo. Daí eu escolhi uma pasta aqui qualquer no meu computador aqui e vou pôr o nome dele aqui, por exemplo, de teste print e vou salvar. Se eu abrir essa pasta, eu vejo que ela foi salva aqui como testprint.py, certo? Então esse .py, como nós falamos na aula passada, é a extensão padrão dos scripts em Python. E daí se eu vier aqui em run módulo, ele zera todos os valores anteriores que eu tinha feito aqui, por meio disso aqui que ele está chamando aqui de reiniciar, certo? E ele executa o script, e a única coisa que acontece nesse script é ele exibe o valor de z. A próxima parte que nós vamos ver aqui é como fazer comentários e escrever strings, certo? Então, strings são uma sequência de caracteres, certo? Ou seja, um pedaço de texto. Então, no Python, o comentário padrão é feito por meio... É um comentário na linha, feito após o caractere de jogo da velha, tá? Esse aí, hashtag. Todo texto escrito em uma linha após esse caractere vai ser ignorado pelo Python, tá? Então, ele é um comentário, certo? Então, eu posso vir aqui no nosso script e colocar aqui, por exemplo, z igual a 7, certo? Só que isso aqui está comentado, certo? Então, se eu executar aqui o nosso script, ele vai pedir para salvar antes de executar. E a gente vê que o valor de z aqui que ele apresenta no print é 8, certo? Por quê? Porque ele não executou isso aqui, z igual a 7, porque eu pus aqui um hashtag, que é o comentário, antes aqui do z, tá? Então eu posso colocar comentários em tudo aqui, não é isso? Então se eu colocar esses comentários aqui e rodar, vamos ver que ele não afeta em nada aqui o nosso script, certo? Ou seja, isso aqui é totalmente ignorado pelo Python. Bom, eu já disse aqui, né, isso, que os strings são valores do tipo texto, né, no formato de um conjunto de caracteres. E a entrada de strings no Python é feita explicitando que se trata de um string pelo uso do texto entre aspas simples ou aspas duplas, tá? Então isso aqui já explica, inclusive, a sintaxe aqui do sep e do end, certo? Então, tanto o sep quanto o end devem ser caracteres. Eles estão aqui entre aspas simples. Então, nós podemos modificar aqui o nosso script
para fazer, por exemplo, mais de um print aqui e por exemplo, um texto que eu estou botando entre aspas duplas, como exemplo apenas, valor de x é. Então, isso aqui, a gente tinha que colocar aqui no print objetos separados por vírgula, certo? Então, esse string é o meu primeiro objeto. O segundo objeto vai ser o x. Eu vou fechar aqui. Vou fazer mais um print e vou colocar aqui, aspas simples, o valor de y é. Fecha com aspas simples e vou colocar aqui o valor de y. E vou pôr aqui o valor de z igual a x mais y é, e botar o valor de z aqui, fechar as aspas, né? E posso apagar isso aqui e executar. Então meu programa agora escreve isso aqui para mim. Veja que aqui entre o dois pontos e o fechamento do string eu não pus nada, certo? E ainda assim aqui existe um espaço, não é isso? Isso porque o caractere de separação era o espaço, tá? Então ele botou esse espaço aqui automaticamente, já que isso aqui é o primeiro objeto, esse aqui é o segundo. Então o primeiro objeto é esse string e o segundo é o valor de x. Eu posso usar também a função input, né? Então a sintaxe dela é bem simples. Input e só tem um parâmetro que é a mensagem. Ele vai exibir a mensagem, essa mensagem então deve ser um string, tá? E aguarda a entrada do usuário, que é concluída com a tecla Enter, tá? O valor fornecido pelo usuário é interpretado como string e é retornado pela função. Então ele vai pegar, ele vai exibir a mensagem, ele vai aguardar o usuário digitar, o usuário digita, aperta Enter, ele vai pegar aquele valor e se porventura houver alguma atribuição, porque esse vai ser o valor gerado pela função input, ele pode gravar esse valor resultante da digitação no formato de string em uma variável, tá? Então aqui no exemplo, vou gravar o nome na variável nome, certo? Então pus aqui nome igual a input e a mensagem que eu pus para ele enviar foi informe seu nome, tá? Então a gente pode fazer um programa aqui bem bobo aqui, input. Vou usar o mesmo exemplo aqui, informe seu nome. E vou atribuir isso aqui à variável nome. E posso pôr aqui um print. Seu nome é. E imprimir a variável nome. Então se nós rodarmos isso aqui. Então, estamos aqui, ó, informe seu nome, Gabriel. Seu nome é Gabriel, né? Então, um programa aí bem simples, né? Ou seja, esse valor que eu digitei aqui, ele foi gravado na variável, tá? E como nós vamos ter muito interesse aqui, isso aqui é importante para quando a gente faz um programa e pretende que esse programa seja reutilizado por terceiros, não é isso? E aí os terceiros, eles vão modificando o funcionamento do programa pela entrada de dados digitados, né? Como nós vamos fazer muitos scripts no formato mais ou menos assim de simulação, nós vamos nos habituar a mudar os valores direto nas atribuições dentro do próprio programa, tá? Então, durante o meu script, eu vou atribuir um valor digitado no editor, certo? Então, nós não vamos usar muito, mas aí fica como aprendizado aí a possibilidade do uso da função input. E aqui nós temos as operações aritméticas básicas, tá? Então a adição nós já usamos, tá? Eu nem falei nada, mas é relativamente óbvio
mais o sinal de cruz, realiza a operação de soma, o hífen ele realiza a operação de subtração, o asterisco realiza a operação de multiplexação, uma barra única realiza a operação de divisão, duas barras realiza a divisão inteira, tá? Então essa divisão aqui é aquela divisão que nós fazíamos quando éramos muito crianças, certo? Então que pega dois números inteiros e divide um pelo outro e dá também um resultado inteiro com o resto. Então essa operação aqui ela ignora o resto e apresenta apenas o quociente. E o resto da divisão é o operador porcentagem. A potenciação é o asterisco duplo, tá? E a multiplicação de matriz é o arroba, tá? Então vamos só fazer algumas contas aqui para testar a funcionalidade aqui desse. Então se eu fizer, por exemplo, 25 vezes 5, né? Então deve dar 125, tá? No shell, se eu fizer uma conta, o resultado obtido ele aparece aqui logo após, tá? Então eu posso fazer um script aqui, por exemplo, x, botar uma mensagem primeiro, print. Vamos realizar a divisão inteira de x por y. Então vamos botar aqui x igual a input informe. Então a primeira vez que eu usei input, o que eu digitei ficou colado aqui nos dois pontos. Então eu já sei que se eu quiser que fique um pouco mais apresentável, eu devo botar um espaço no final, informe o valor de x, pus um espaço aqui no final, vou pedir o valor de y, informe o valor de y, e vamos colocar aqui. Vou fazer as contas primeiro aqui. Quociente igual a x dupla barra y resto igual a x resto por y. Então eu vou pôr x dividido por y vou escrever mesmo por extenso, dividido por quociente com o resto E tem mais um detalhe aqui, certo, que eu comentei. Quando eu fizer a função input, ele vai gravar o valor de x como caractere, certo? Então ele vai, se eu digitar um número, ele vai achar que é um número que contém um texto. Então para a gente precisa transformar esse número e tem a função int para transformar ela no número inteiro, tá? Então eu vou transformar no inteiro aqui, transformar no inteiro aqui também. Vamos executar. Vamos realizar a divisão inteira de x por y. Forma o valor de x 427. Forma o valor de y 53. Então 427 dividido por 53 é 8 com o resto 3. A gente pode testar aqui, né? Se 8 vezes 53 mais 3, então tem que dar 427, né? E efetivamente dá 427.
Bom, então nós testamos aqui as operações de multiplicação, divisão com o resto, divisão inteira. Né? Eu posso fazer aqui 5, vamos ver se tem um problema aqui. 5 dividido por 2, deu aqui 2,5, não é isso? Potenciação 3 ao cubo, 27, certo? Então o único que nós não vamos conseguir testar aqui é a multiplicação de matriz, porque nós não vimos matrizes ainda. Tá? Os comparadores são operadores que vão indicar verdadeiro ou falso quando realizar a comparação. Certo? Então eu vou pôr um valor comparado com o outro, e ele vai me informar se essa comparação é verdadeira ou falsa. A gente pode testar isso aqui no próprio shell. Tá? Então, por exemplo, 3 é igual a 3, então o igual duplo é a comparação com o igual, não é a mesma coisa que a atribuição, certo? E ele dá aqui um verdadeiro, né? 5 é maior do que 8, então ele responde aqui falso, certo? Então nós temos aqui igual, dois sinais de igual na comparação. Exclamação igual é diferente. Maior do que e menor do que são os símbolos que a gente já conhece. E nós temos também os maior igual ou menor ou igual. Tá? E nós temos aqui os operadores lógicos. Tá? Os operadores lógicos servem para fazer operações com aqueles valores de verdadeiro e falso. Não é isso? Então a negação ela vai inverter, né? Se for falso vai virar verdadeiro. O ilógico ele só dá verdadeiro se todas as entradas forem verdadeiro, e o ou lógico ele dá verdadeiro desde que apenas um dos operadores seja verdadeiro. Tá? Então nós podemos testar aqui, por exemplo, 3 igual a 3 ou 5 maior do que 8, certo? Então 3 igual a 3 dá verdadeiro, e 5 maior que 8 também dá falso, né? Mas como já tem um verdadeiro aqui, essa expressão aqui vai dar verdadeira, né? Seria o caso aqui de eu fazer true ou false, dá true, certo? E aí isso aqui serve para a gente elaborar lógicas aí para fazer testes, etc. Tá? E é bem direto, né? Não tem muito mistério. A negação é o not, o ilógico é o and, que é o i em inglês, e o lógico é o or, que é o em inglês. Tá? Então é simplesmente as próprias palavras que significam essas operações lógicas em inglês. Então essas são a parte da sintaxe básica aqui de Python que a gente queria ver com a parte nativa do Python, tá? Na próxima aula nós vamos ver algumas declarações de controle de fluxo que também são nativas do Python, e até uma próxima oportunidade.